Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E este é mais um episódio da nossa série Mitos, uma série onde a gente pega coisas que as pessoas falam aí no mercado de tecnologia, analisa e verifica se procede ou não procede, se é verdadeiro ou se não passa de um mito. Ou ainda se, tem um fundo de verdade aí no que as pessoas falam, mas a história não é exatamente como as pessoas contam. E é o caso do episódio de hoje, né? No episódio de hoje, a gente vai esclarecer a dúvida de todos os técnicos em hardware, todo mundo que trabalha em hardware tem essa mesma dúvida, que é por que os conectores de alimentação para periféricos, que são esses caras aqui, por que eles são chamados de Molex? Por que esses conectores têm esse apelido, Molex? Então a gente vai explicar hoje a história, a origem desse apelido, Molex. Mas antes, queria deixar aqui meu agradecimento especial aos sócios do nosso clube de membros, a Rosiane Tosto, que no episódio anterior eu escrevi errado o nome dela, está aqui errado, meu pedido de desculpas para a Rosiane, o Guilherme Carvalho, o Jorge Teixeira Júnior, o PEX, o Infodiversos e vários outros sócios que contribuem para que a gente continue gravando vídeos aqui para o canal do Clube do Hardware. E gostaria também de falar para vocês, caso vocês ainda não saibam, que eu estou com a nova edição do meu livro de eletrônica disponível, Eletrônica para Autodidatas, Estudantes e Técnicos, terceira edição. Caso você queira aprender eletrônica, tudo que você precisa vai estar nesse livro, mesmo que você não tenha conhecimento prévio algum. São 728 páginas de puro conhecimento, onde você vai aprender desde os conceitos básicos, como tensão, corrente, resistência, reatância, ressonância, potência, passando para análise de componentes, né? Quais são os componentes usados aí na eletrônica, para que servem, como ler os valores e tal, análise de circuitos, enfim, é um livro completão, como eu falei, 728 páginas. Então considere a compra aí até para fortalecer aqui o seu amigo careca do hardware, tá bom, gente? Bom, Molex, da onde vem esse nome? Se você parar para pensar, em algum momento, conectores foram inventados. Né? Não existia. Né? Em algum momento, a eletricidade foi dominada pelo ser humano e, a partir daí, começaram a se construir, né, componentes, instrumentos e componentes para poder usar essa eletricidade. Então, não existe. Hoje, o conector é lugar comum. Né? Você parar para pensar num eletrodoméstico, por exemplo. Vamos pensar numa máquina de lavar. A máquina de lavar hoje em dia tem um painel digital, você quer tirar o painel da máquina de lavar para fazer a substituição, o que você faz? Você desmonta, o painel vai estar ligado à máquina de lavar através do quê? De um cabo com um conector na ponta. E fica muito fácil você substituir esse painel. Pega um carro, por exemplo, a ventoinha do radiador de um carro. A mesma ideia, né? Você pode desaparafusar, tirar as presilhas e tal, a ventoinha vai estar conectada ao sistema elétrico do carro através de um conector. Aí você desmonta, né? Desencaixa aquele conector, fica muito fácil fazer essa substituição. Mas nem sempre foi assim. Né? Muito antigamente, os conectores não existiam. Né? Então os fios eram normalmente soldados diretamente, né, no componente, né, no circuito, e aí dava muito trabalho fazer qualquer tipo de substituição. Então imagine qual foi a revolução dos conectores desse tipo que a gente tem nesses exemplos que eu dei aí, que são conectores onde tem um fio que entra num conector, se encaixa em outro conector que pode estar ligado a uma placa ou outro conjunto de fios, né? Então esse sistema de encaixe foi revolucionário. Né? Esse conector que é de plástico, mais especificamente é um plástico chamado nylon. Né? Então esse tipo de conector de plástico foi revolucionário. E a empresa que inventou esse tipo de conector se chama Molex. Ela criou esse sistema de conexão em 1960. Então, Molex é um fabricante de conectores, gente. Então, lá nos Estados Unidos, né, técnicos e engenheiros apelidaram esse sistema de conectores de Molex. Então, Molex, nos Estados Unidos, entre técnicos e engenheiros, é um apelido para conectores de nylon, certo? Então, é um caso típico onde o nome da empresa passou a ser o nome do objeto, né? Como, por exemplo, o que a gente pode dar de exemplo? Gillette, né? A gente não fala lâmina de barbear, a gente fala Gillette, por exemplo, Bombril, Cotonete, Band-Aid, né? Mais recentemente aqui
dentro mais da nossa área técnica, que a gente tem Makita, né? Você fala assim, uma Makita, né? Você vai entender que é um tipo de serra elétrica, mas Makita é o nome do fabricante, né? Não é o nome Você não fala serra elétrica, é uma serra elétrica específica, você fala Makita, o pessoal vai entender, né? Então Dremel, né? Dremel é a mesma coisa, é uma marca, mas se eu falar assim, comprei um Dremel, você vai saber, não, ele comprou uma mini furadeira que tem um sistema de brocas ali para o hobby, que você troca a ponta ali da broca, e tem vários tipos de broca, dependendo do hobby que você vai usar, que você tenha, você pode fazer vários tipos de coisa ali com aquele tipo de furadeira miniatura, né? Então, é um caso típico onde o objeto, né, passou a ganhar um apelido, e esse apelido, o nome da empresa que inventou ou que popularizou aquele objeto, né? E o mais curioso no caso aí, então, da Molex, né, que é fabricante de conectores, é que 3 anos depois dela ter inventado esse sistema de conectores, uma empresa concorrente chamada AMP melhorou, não inventou, mas fez uma melhoria, né? Melhorou o sistema de encaixe. Por quê? Né? O sistema original lá da Molex, né, podia ser encaixado invertido. E a AMP fez o quê? Fez um sistema de chanfrados, né, para fazer esse sistema de encaixe que eles deram ao nome de Mate and Lock, que só conseguia, né, teoricamente, se encaixar numa única posição, um sistema de presilha, de encaixe, né? Hoje em dia você tem muito comum isso, né, no computador mesmo. Imagina aqueles conectores todos que você tem dentro do computador que partem da fonte de alimentação, são assim, teoricamente só encaixam numa posição e tem sistema de presilha. Você encaixa e depois para soltar tem que levantar por exemplo, uma abazinha para desencaixar. Pois bem, quando a IBM, né, inventou, os engenheiros da IBM criaram lá o IBM PC em 1981, eles tiveram que decidir quais conectores eles iam utilizar na fonte de alimentação daquele computador e correspondentemente também nos periféricos, né, na outra ponta, onde eles seriam encaixados. Tá? E aí a IBM optou para o conector de periféricos, um modelo de conector da AMP. Né? O modelo exato é o 1-480-424-0. Tá? E esse foi o modelo de conector usado. Se a gente pegar, então, inclusive o manual de um disk drive, né, de uma unidade de disquete da época, né, que foi usado lá no IBM PC de 1981, a gente vê claramente ali a referência a esse conector, a esse número desse conector aí, da AMP. Então, isso é muito curioso, porque apesar do conector para periféricos ser popularmente apelidado de Molex, na verdade, o conector original não era da Molex, era da AMP, uma empresa concorrente, um modelo específico da AMP, que é um sistema que era trapezoidal, né, não daria para encaixar invertido, né, com um sistema de encaixe e tal, né, que é típico desse sistema Mate and Lock da AMP. A Molex, depois que se popularizou, né, o computador da série IBM PC, até fabricou uns conectores compatíveis com esse modelo da AMP, que era o Molex da série 8981, o part number exato é o 15-24-4048, né? Então é um conector da Molex compatível com aquele conector da AMP, né? Mas veja que a Molex lançou depois, para poder concorrer, né? Já que é interessante, né? Hoje em dia vários outros fabricantes de conectores fabricam esses conectores para periféricos, embora popularmente chamados de Molex, mas isso que é interessante, né? São vários fabricantes fabricando, o apelido é o nome de um fabricante específico de conector, e sendo que originalmente o conector não era da Molex, era da concorrente AMP, né? A história fica ainda mais interessante porque existe uma série de conectores que são genericamente conhecidos como conectores Berg. Berg era outro fabricante de conectores, concorrente da Molex, concorrente da AMP, que desenvolveu um tipo de conector que consistia em uma série de pinos, normalmente dourados, voltados para serem soldados em placas de circuito impresso. Então, qualquer tipo de conector desse formato passou a ser conhecido como conector Berg, mesmo que o modelo exato de conector não tenha sido inventado ou desenvolvido pela Berg. Esse tipo de conector é usado até hoje em computadores,
Por exemplo, em placas-mães de computadores de mesa, há vários conectores que utilizam esse formato, ou seja, com pinos dourados. Aqui nesse exemplo a gente pode ver o conector de áudio, conectores USB internos, conectores para ventoinhas, conector do painel frontal, tem também ali o conector TPM, enfim, todos eles podem ser classificados como do tipo Berg. Quem é mais antigo aqui vai lembrar dos discos rígidos do tipo IDE. Eles eram alimentados pelo conector de alimentação para periféricos, também conhecido como Molex, como a gente já viu. E tinham um conector para o cabo, muito popularmente chamado de cabo de dados, que era um conector para flat cable, cabo plano, de 40 pinos, duas fileiras de 20 pinos ali. Esses pinos dourados, então, formam um conector que pode ser conhecido como conector do tipo Berg. Aqui nesse disco rígido a gente também tem alguns pinos auxiliares ali para a configuração do disco rígido, comumente usado para instalação de um jumper, para indicar se o disco rígido era master ou slave, mestre ou escravo. Esses pinos aqui também são um conector do tipo Berg. Mas onde eu quero chegar é na unidade de disquete de 3,5 polegadas. Muitos de vocês nem nunca viram uma unidade de disquete, o pessoal mais antigo vai lembrar aí que essa parte traseira aí da unidade de disquete de 3,5 polegadas tinha dois conectores. O conector na esquerda ali é o conector de alimentação, já vai falar dele, e à direita é o conector para o flat cable, cabo de dados, né, conector do tipo Berg, né, são 34 pinos ali, em forma de pinos, então um conector genericamente conhecido como tipo Berg. Já em relação ao conector de alimentação, pela diminuição do tamanho da unidade de disquete, foi utilizado um outro tipo de conector de alimentação, ou seja, a unidade de disquete de 3,5 polegadas não utiliza o conector Molex, ou conector para alimentação de periféricos, utiliza um outro tipo de conector. Esse conector, como você pode ver, tem 4 pinos, né, soldados lá na unidade de disquete. E por causa desse formato, nos Estados Unidos o pessoal começou a chamar esse conector de alimentação da unidade de disquete de conector Berg, já que conectores Berg, de uma forma geral, são esses conectores que apresentam pinos soldados em uma placa de circuito impresso. Só que esse modelo específico de conector de alimentação utilizado pela unidade de disquete de 3,5 polegadas não foi desenvolvido pela Berg. Esse conector foi desenvolvido pela AMP. É um conector modelo 171822-4 dessa empresa. Ou seja, aqui com a unidade de disquete 3,5 polegadas aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá com a unidade 5,1/4. Né? Na unidade 5,1/4 o pessoal começou a chamar o conector de alimentação de Molex, muito embora aquele modelo específico não seja da Molex, seja o modelo da AMP. E aqui na unidade de disquete 3,5, a mesma coisa aconteceu. O pessoal chamou o conector de alimentação de conector Berg, muito embora esse modelo específico de conector não ser da Berg, mas sim da AMP também. Tá? E mais curiosamente, muita gente ainda chama esse conector da unidade de disquete de mini Molex, né, para criar ainda mais confusão em relação aí às nomenclaturas. Em resumo, por que Molex? Porque Molex virou um apelido para conectores de nylon, né, conectores de plástico que podem ser encaixados. Né? Então, qualquer conector desse tipo, né, técnicos e engenheiros lá nos Estados Unidos chamaram de conector Molex. Né? E da mesma forma, a gente tem um conector Berg, que é qualquer conector que tenha um sistema de pinos iguais a esse que a gente utiliza em placa-mãe, né? Qualquer conector daquele de pininho vai ser chamado conector Berg, embora, né, o modelo exato não tenha sido criado pela Berg. E que fim levou essas empresas? A Molex continua existindo até hoje, tá? A AMP foi comprada por uma empresa chamada Tyco, que mudou de nome e hoje em dia é chamada TE Connectivity, e a Berg foi comprada por uma empresa chamada FCI, que depois foi comprada pela Amphenol, que é uma outra grande fabricante aí de conectores. Tá bom? Então foi isso por hoje. Não deixe de conferir os outros episódios da nossa série Mitos, o link está aqui na descrição, tem muitos episódios muito bacanas, esclarecendo aí as dúvidas que o pessoal mais tem aí no mercado, as curiosidades aí do mercado. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.
Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.